curso de técnica cirúrgica eu vejo que ele é importante para os estudantes de veterinária, por quê? Porque é uma oportunidade de treinar habilidades cirúrgicas práticas, né? A gente vê que a maior parte das faculdades acaba tendo muito conteúdo teórico e o estudante não tem a oportunidade de treinar, de colocar a mão na massa ali na real. E a gente sabe que a cirurgia não é uma disciplina teórica, é uma disciplina que exige treino. E é isso que eu sinto que os estudantes vêm fazer aqui com a gente: treinar, treinar e treinar. O veterinário que já é formado vem para o curso de técnica cirúrgica para conseguir lapidar informações que ele já tenha, pegar novas informações de forma rápida, detalhada e conseguir treinar de forma prática tudo aquilo que ele ou não faz por insegurança ou que ele quer aprender a fazer para começar a trabalhar de uma forma nova dentro da sua rotina. Como pessoas da minha cidade passaram, que o curso foi sensacional, maio de 2022, falaram, eu já comecei a correr atrás, mandei mensagem pro pessoal, incomodei muito o pessoal da secretaria, fiz a matrícula, carreguei 5 amigos meus comigo pra cá e essa parte é muito emocionante porque foi difícil estar aqui. Desculpa, mas é bobeira para alguns, mas é realmente a realização de um sonho para mim. Eu tô nesse sonho desde maio, como dito, e quando chegou janeiro que eu falei, chegou, é agora. E falei, eu consegui, porque às vezes questão financeira, né, da gente estar em outro lugar, eu sou do Rio, então vir para São Paulo, em outro lugar, mas deu tudo certo, então o sonho se realizou, concretizou, eu formei na técnica intensivo de técnica cirúrgica, tá aqui. E se eu fosse vocês, eu vinha também, porque vale muito a pena. E eu tô falando de todo o coração, tá, gente? Eu tô me sentindo muito mais segura para poder fazer agora as técnicas que eu aprendi aqui. Formei! Boa noite, Ciro Lovers, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal do Cirurgia Anclivepa no YouTube. Hoje a aula é comigo, eu sei que vocês estavam com saudades porque eu recebi mensagens no meu Instagram. Então eu vim aqui hoje com um tema um pouquinho diferente, mas é um tema que eu adoro. Então vim aqui dar dicas para vocês sobre biópsia hepática, como e quando realizar. Para você que está chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Marcela Gonçalves Guzzo. Aqui está o QR Code do meu Instagram profissional, que é o Maguzo Cirurgia. Se você ainda não me segue, siga lá. Lá você pode acompanhar a minha rotina, pode trocar ideia comigo, pode tirar dúvidas sobre essa aula, sobre qualquer outro tema que você queira, tá? Será um prazer te receber lá. E se você está assistindo essa aula aqui ao vivo, aproveita, me marca que eu vou repostar. Então, vamos lá, gente. Comecem a interagir comigo, né? Pois o tema de hoje ele é super legal. E aí, caso tenham dúvidas, pode escrever aqui no chat ou mandar no meu Insta. Bora, então? Então hoje, né, vamos falar de biópsia hepática e aí a gente precisa pensar aí um pouquinho antes, né? A gente vai falar aqui sobre fígado. Quais são as funções do fígado? Para que serve o fígado? Tá? Então o fígado, ele é o sítio primário de detoxicação do organismo. Ele faz ali o metabolismo de proteínas, carboidratos, gorduras. É produtor aí de várias proteínas, sendo aí a albumina uma proteína essencial que o fígado ele é um grande produtor. É uma proteína super importante aí se a gente pensa em metabolização, em cicatrização. E também produz os fatores de coagulação, tá? O fígado. Faz parte do metabolismo e da degradação de drogas e hormônios e também a síntese e a excreção da bile.
Se a gente pensar na anatomia específica aí do fígado, gente, o fígado tem uma superfície parietal e uma visceral, né, sendo a visceral ali em contato com os órgãos, e ele é dividido em 6 lobos, e eu vou mostrar para você na imagem, porque isso é muito importante, né, para conhecimento cirúrgico, anatômico mesmo, mas se a gente for pensar num caso de uma biópsia, a gente precisa conseguir explicar exatamente qual lobo a gente removeu. Tá? Na imagem talvez pareça mais fácil do que na vida real, porque o fígado ele é coberto aí, né, protegido pelo gradil costal. E eventualmente na situação ali a gente tem dificuldade, tanto de visualização, tanto de posicionamento, né, de localização nossa às vezes com relação a qual lobo é qual. Então na imagem eu vou mostrar para vocês e vou mostrar fotos aí de pacientes reais também para você ver, né, tentar extrapolar o que é a imagem do livro e o que a gente encontra ali na vida real. Essa aqui é um esqueminha, né, uma imagem que a gente sempre traz, só para relembrar ali da anatomia, tá? Então, aqui nessa imagem a gente não tem o fígado, mas por que eu trago ela? Porque se a gente pensar, né, os órgãos do sistema digestório, todos eles estão ali muito próximos, né, eles têm uma sintopia ali entre eles muito grande, às vezes mais próximos, outros mais distantes, porém, gente, a irrigação, ela acaba muitas vezes sendo compartilhada de vasos principais. Tá? Então aqui esse é o primeiro detalhe com relação ao conhecimento dos lobos, da vascularização, tá? Porque se a gente tiver uma lesão que seja muitas vezes um pouquinho distante da onde a gente vai manipular, a gente pode gerar lesão num lobo hepático adjacente, por exemplo, ou num outro órgão, tá? Mesmo que não seja ali o fígado, por exemplo, tá? E eu estou falando aqui neste caso, né, em fígado, o que é importante pra gente? Pensar aqui nesse esqueminha, a gente tem a aorta abdominal ao centro, e esse primeiro tronco aqui é o tronco celíaco, né, a artéria celíaca. Dela aí sai os ramos que vão irrigar aí esse quadrante cranial do abdômen, tá? Então vai sair principalmente ali a artéria hepática, que é quem vai para o fígado ali levar esse suprimento sanguíneo rico em oxigênio, tá? Então é muito importante a gente conhecer essa anatomia, para a gente aí ter delicadeza e entender que tudo é super importante aqui, tá? E pensando em parte venosa, né, o fígado, né, de acordo com todas as funções que eu falei para vocês agora há pouco, a gente tem que pensar aqui, todos os órgãos do sistema digestório, o retorno venoso, né, ele vai, né, o sangue volta aí desses órgãos, vai para a veia porta, e é a veia porta que leva esse sangue todo para o fígado, né, de todos os órgãos do digestório, vai para o fígado para fazer ali todos os processos, as metabolizações, tá? Então a gente já falou aí de 2 vasos importantes para o fígado, que é a artéria hepática e a veia porta, que é todo o sangue aí que está entrando, o sangue aferente entrando no fígado, tá? Tendo aí a parte arterial e a parte aí principal, né, pela porta de metabolização, tá? Então é importante a gente conhecer isso. Que é o que está escrito aqui, né? Então, o suprimento sanguíneo, né? Então, a via aferente, né? Que é a de entrada de sangue no fígado, ela é dividida em 80%, né? Da quantidade de sangue numa via de baixa pressão, que é ali a via portal, tá? Que é pela veia porta, que vem aí o sangue do estômago, dos intestinos, do baço e do pâncreas, e 20%, uma porção bem menor aí desse sangue que chega no fígado, que é o sangue ali especificamente arterial, que é o de alta pressão, tá? Vem pelas artérias hepáticas próprias, que aí é ramo dessa artéria hepática que vem do tronco celíaco, tá? E a via de saída, né, a via eferente, 100% aí pelas veias hepáticas, tá bom? Aqui o esqueminha bem clássico de anatomia, tá? Pra gente conseguir lembrar, né, quais são os lobos hepáticos e aí na situação ali real conseguir fazer essa identificação, tá? O que é importante aqui nessa imagem? Saber que nós temos lobo lateral, lobo medial e tem 2 lobos que tem um nome ali diferente. Um é o quadrado e o outro é o caudado.
Vamos identificá-los aí na imagem, tá? Então essa aqui é uma vista, pensando numa vista com o fígado rebatido aí cranialmente, tá? E se a gente pensar da esquerda para a direita, nós temos lobo lateral esquerdo e lobo medial esquerdo. Esses são lobos aí que geralmente são bem grandes nos pacientes, tá? Depois, exatamente ao centro do fígado, nós temos lobo quadrado, que é esse menorzinho, e lobo medial direito, tá? Esses são os lobos no qual a vesícula biliar é inserida, né, é aderida, tá? Depois lobo lateral direito e o lobo caudado, que é composto por essas duas porções que eu estou circulando aqui para vocês, tá? O processo caudado, do lobo caudado, e o processo papilar do lobo caudado. O processo papilar, ele é recoberto pelos folhetos do ommento menor. Tá, então é uma região, né, um pequeno pedaço aí do lobo caudado que fica recoberto, uma região que a gente chama que é uma das regiões supernobres do abdômen, né, porque está lateralmente aí, tanto a artéria hepática, a veia porta e tem a veia cava caudal aqui no fundo desse abdômen, tá? Mas aqui a gente está muito próximo de vascularização de estômago, né, então de curvatura menor, então passa ali bem próximo às artérias e veias gástricas esquerdas, tá? Então é uma região ali bem delicada de trabalho. Falei para vocês, né, dos lobos no qual a vesícula biliar é aderida. Então, se a gente pensar em identificação transoperatória de qual é o lobo em questão, nós podemos ir a partir da vesícula biliar, porque a gente sabe que se baseando nela, nós temos 3 lobos para um lado e 3 para o outro, né, visto que o fígado são 6 lobos, tá? Ou então a gente pode começar aí pensando na esquerda para a direita, porque os esquerdos, apesar deles serem bem maiores, a gente só tem o estômago ali abaixo dele, né, dorsalmente a ele. Então são lobos aí mais fáceis de identificação. Em contrapartida, o processo caudado do lobo caudado, ele é o mais profundo, o mais dorsal e o mais cranial. Então esse é aquele lobo que, para eu conseguir visualizá-lo, eu tenho que fazer o afastamento de alça intestinal, de ommento, rebater também os outros lobos que acabam ficando ali por cima, tá? Então esse é um detalhe só para a gente pensar em identificação anatômica. O que não mostra aqui nessa imagem, né? Cada um dos lobos, na base desse lobo, né, que é a região do hilo, nós vamos ter a artéria, a veia e via biliar entrando aí e saindo de cada um dos lobos. Tá? Então, na base aí de cada um dos lobos, essas estruturas são mais calibrosas. À medida que elas vão chegando aí na periferia, né, na margem, na extremidade aí do lobo, esses vasinhos, né, esses raminhos são mais fininhos, tá? E esse é um detalhe pensando já na biópsia, por exemplo, na qual os vasos nas bordas, eles são mais finos. Então, geralmente, a amostra aí, quando a gente coleta de borda, a gente tem menor risco de sangramento se a gente comparasse, por exemplo, em algo aqui do meio do parênquima, tá? Essa aqui é uma imagem pensando especificamente nas vias biliares, tá? Então tudo em verdinho são os ductos biliares. Então essa porção aqui é a porção extrahepática, né, que é a vesícula biliar e as vias biliares extrahepáticas, que desemboca lá no duodeno, mas o restante dentro de cada um dos lobos mostra aqui um mapa, né, do que eu falei para vocês, que na base do lobo a estrutura ela é mais calibrosa, então isso serve para vaso, ou igual que está na imagem, para a própria via biliar, e nas extremidades essas estruturas são mais fininhas, tá? Então aqui está mostrando via biliar, mas a mesma coisa, o mesmo princípio aí vale para os ramos vasculares. Tá? A gente pode fazer um comparativo, por exemplo, com uma árvore, né, que tem sempre os troncos maiores, que está próximo ali da região central, né, do tronco mesmo, e próximo ali das extremidades, das partes mais longes aí desse centro, essas estruturas são mais fininhas, tá? Algumas particularidades aí específicas do fígado, né? O fígado, ele tem, né, assim como a maioria das vísceras, ele tem bactérias, né, que moram normalmente neles. E visto quando a gente tiver ali uma manipulação exacerbada, um processo de isquemia, por exemplo, essas bactérias elas podem se proliferar. Então isso a gente mostra, né, o cuidado que a gente precisa ter numa cirurgia, né, com manipulação delicada, até porque o tecido hepático ele é bem friável,
tá, pessoal? É bem comum a gente falar, muitas pessoas, né, falarem assim, eu tenho vergonha, eu tenho medo, né, de mexer em fígado, porque fígado sangra. Isso é verdade, e porque é muito delicado mesmo, né? Então a gente sabe que, apesar de tudo, a gente tem que estar bem treinado e com a mão leve, ser delicados aí para fazer uma cirurgia dessa. Porque às vezes uma simples manipulação cirúrgica, a gente pode aí gerar uma fratura, um sangramento, fazer com que essas bactérias se proliferem. Muitas vezes a isquemia também acaba piorando, cicatrização e proliferação bacteriana. E, né, quando a gente tiver um paciente que tenha um metabolismo reduzido, a gente pode aí ter mais problemas associados a isso, né? E quem que é o paciente com metabolismo reduzido, geralmente? Aquele paciente que provavelmente vai vir para você fazer a biópsia, né? O paciente que vem fazer uma biópsia, que é um procedimento diagnóstico, é aquele que geralmente já tem alteração metabólica, alteração de funcionamento desse fígado, alteração de enzimas hepáticas, muitas vezes bem aumentadas. Então a gente sabe que esse metabolismo reduzido, a gente vai precisar ainda ter mais cuidado durante esse procedimento. E aí, quando indicar a biópsia, né? Eu tô falando aqui de fazer a biópsia, quando que a gente vai indicar a biópsia? Vou falar para vocês na minha rotina, tá, gente? Hoje trabalho aí num grande centro que tem a equipe de gastroenterologia lá e eles que acabam indicando a biópsia para mim. Né? Então, assim, hoje é muito mais tranquilo porque o caso já vem com esse direcionamento de quando fazer a biópsia, qual é a forma, quantas amostras eu vou coletar, vem todo esse direcionamento para mim. Mas se, por exemplo, você não está ainda com essa rotina, não tem ali o seu gastro parceiro que te encaminha, pensem, gente, sempre que a gente tiver alterações persistentes de avaliações clínicas do paciente, por exemplo, paciente que tem alterações que sejam inespecíficas, seja um vômito, seja uma diarreia, uma inapetência, um abdômen abaulado, alguma alteração ali que não faz sentido, que vem persistindo ou que vem piorando, por exemplo, que é aquele que você acaba tentando investigar. Né? Você faz o que nesse primeiro momento? Você vai lá, você começa a pedir os exames de sangue, né? Então os exames de enzimas hepáticas específicos, de função hepática, exames de imagem, seja ultrassom, seja tomografia, tá? É aquele paciente que na sua requisição de exames, ele já tinha uma alteração clínica e ele veio para você sem saber o que era, e aí você pediu aqueles exames de check-up, por exemplo. E aí, frente a esses exames, você começa a ver alterações que estão aí principalmente nos exames bioquímicos, que são o que a gente chama aí de exames de função hepática, né, que são principalmente a ALT e fosfatase. Mas a gente não pode esquecer, né? A gente precisa lembrar que a ALT e a fosfatase, apesar de serem exames que nos próprios laboratórios chamam enzimas de função hepática, né? Não são enzimas que mostram ali o funcionamento específico do fígado, tá? Elas são enzimas que aumentam, né? Podem aumentar tanto quando a gente tiver uma colestase, por exemplo, que é o caso da fosfatase, ou então, quando a gente tiver uma lesão, né, alguma alteração aí, a gente vai ter a enzima de extravasamento, que é a ALT aumentada, tá? Então, assim, a gente pede de rotina esses exames, mas estar aumentado não significa se o fígado funciona ou não, tá? Qual o exame que mostra se o fígado funciona ou não? A albumina, que é uma proteína aí produzida especificamente para o fígado, tá? Então esse é um fator muito importante que a gente deve pedir em todos os pacientes aí que vão passar por qualquer cirurgia, tá? Não só especificamente para cá, mas aqui muito mais importante, né? No caso de indicação de uma biópsia hepática, por exemplo. Ou também os ácidos biliares, que vão mostrar ali funcionamento específico do fígado. Claro que aqui eu não coloquei outras enzimas, né? AST, GGT, tem várias coisas que não estão aqui, né? Bilirrubinas, por exemplo. Então aí depende muito, né? Qual que é a suspeita, qual é o compilado aí de exames que serão necessários. Mas geralmente quando a gente tem esses exames e que tem alterações aí persistentes, não que seja um achado, tá? Mas é aquela alteração que veio um exame alterado, você não sabe a causa, ou então propôs um tratamento, por exemplo, e na repetição são alterações persistentes que você já descartou
todas as outras causas, né? Então você já pensou em doença infecciosa, doença toxêmica, né? Uma intoxicação, por exemplo, outras alterações metabólicas, enfim, descartou tudo e ainda tem ali uma alteração persistente, esse provavelmente é o paciente da biópsia, tá? É aquele paciente que vai ter ali uma doença crônica hepática, pode ser degenerativa, pode ser mais inflamatória, e aí a gente vai precisar, né, pensar na biópsia como direcionamento. Se ele não veio do gastro ainda, ele vai para o gastro já com a biópsia, por exemplo, tá? Mas isso que eu falei para vocês sobre descartar outras causas é muito importante, tá? Porque se a gente pensa em alterações hepáticas, né, manifestações clínicas de pacientes com alterações hepáticas, elas são inespecíficas, né, e acabam sendo comuns a muitas outras alterações. Tá? Então é importante a gente nunca olhar ali, né, uma coisa só, porque a gente acaba comendo bola, tá? Então tudo, né, várias doenças têm manifestações clínicas iguais, tá? Então a gente precisa sempre pensar em fazer avaliações completas e ir juntando ali as peças desse quebra-cabeça para conseguir chegar no diagnóstico, tá bom? E aí, então, a biópsia hepática, como eu falei para vocês, né? Ela é um procedimento diagnóstico. Então, é aquele paciente que tem alteração persistente, já descartou outras causas e você precisa saber exatamente qual é o tipo ali de hepatopatia, né? De alteração crônica hepática que esse paciente tem. Se a gente pensar em biópsia, né? Dificilmente, quando vem a requisição ou quando a gente vai planejar ali esse procedimento, dificilmente a gente vai ter uma alteração focal, né, em um lobo só. Quando a gente está à frente de uma alteração focal, geralmente a gente consegue direcionar ali para um outro tipo de exame ou de repente para remoção ali parcial ou total daquele lobo. Tá? Então entendam que aqui eu não estou falando de neoplasia, por exemplo, a não ser num caso aí de uma neoplasia difusa, né, que aí a gente vai coletar uma amostra para ter um direcionamento, mas aqui não é um procedimento curativo, tá? É para conseguir direcionar uma alteração difusa, crônica, que na maioria das vezes não é uma doença oncológica, tá? E aí a gente vai precisar encaminhar esse paciente para quem manja do negócio mais que a gente, certo? E aí, gente, a biópsia ela pode ser feita de forma isolada, né? Então o paciente veio somente para fazer a biópsia hepática, ou que acontece mais frequentemente é o procedimento ser realizado em conjunto com outro procedimento. Exemplo, veio fazer uma colecistec e faz biópsia hepática junto. Tá com uma alteração intestinal, então veio para biópsia intestinal e aí faz a biópsia hepática junto, tá? Então assim, a gente geralmente acaba combinando, mas aí depende de cada caso, tá? Esse direcionamento na maioria das vezes, ou então como eu disse, na minha rotina, já vem aí mais redondo. E aí se a gente pensar em biópsia, né, sempre que eu penso em biópsia, isso envolve uma análise histopatológica. Para ter uma análise histopatológica, eu preciso ter amostra de tecido que seja enviada para o laboratório. Eu posso coletar uma amostra, né, de biópsia, enviar para o laboratório com uma forma de coleta percutânea, tá? Que é utilizando a agulha Trucut. Vou mostrar já para vocês o que é, caso você não saiba, e já vou falar alguns detalhes, tá? Mas essa daqui é uma forma de coleta, sim, que é possível, eventualmente guiado com ultrassom, guiado com uma tomografia, tá? É uma amostra possível, mas tem aí algumas ressalvas e a principal delas é o tamanho dessa amostra, tá? Já conto isso para vocês. Mas, se a gente pensar em biópsias, que eu preciso ter uma inspeção, uma avaliação maior de vários lobos e escolher ali mais de um segmento, né, uma região ali para fazer essa coleta de amostra, aí sim a gente só vai pensar da biópsia por videocirurgia, que é a biópsia por videolaparoscopia, tá? Ou então a biópsia aberta, que a gente chama, que é a por celiotomia, que é a por acesso abdominal mesmo, tá?
A por vídeo laparoscopia é o que a gente fala de padrão ouro, né? Que hoje já é uma rotina aqui em São Paulo e em várias outras cidades, a videocirurgia, tá? Porque por ela, né, um procedimento pouquíssimo invasivo, consegue fazer toda a inspeção, visualização, avaliação mesmo de macroscopia desse fígado e coletar ali a amostra de diversos locais com um trauma cirúrgico mínimo e muito mais simples do que uma biópsia aberta por celiotomia, por exemplo, tá? Mas a biópsia aberta ali por celiotomia, ela acaba sendo aí, para quem não faz vídeo, né, acaba sendo um procedimento aí que a gente acaba combinando junto com uma outra situação e é o que a gente vai conversar aqui especificamente, tá? Ainda não faço videocirurgia, então na minha rotina, logicamente, se for um caso mais assim, eu encaminho para quem faça vídeo, né? Se tiver ali a indicação, de repente, só dessa biópsia. Mas aí, para algumas outras situações, a gente acaba fazendo de forma aberta mesmo, tá? Mas avaliem ali cada caso, porque a gente já tem disponível ambas as opções. E aí a por celiotomia, né, por biópsia aberta convencional, né, por acesso abdominal, a gente pode fazer ela de duas formas principais, né, seja margeando uma pontinha de um lobo ou uma área maior, tá, isso pensando em coleta ali mais de borda, mas também tem um outro tipo de coleta que eu vou mostrar em imagens para vocês, que é uma biópsia coletada por punch. Já vou comentar aí as coisas importantes de cada uma delas. Então, primeiro aí a biópsia hepática coletada aí com agulha Trucut. Ela é sempre guiada por um exame de imagem, tá? Podendo ser uma ultrassonografia ou uma tomografia, que aí acaba trazendo mais informações do que um exame ultrassonográfico, né? Ambas precisam estar sobre anestesia, tá? Ou uma ultrassonografia, pelo menos uma sedação ali mais pesada. E essa aqui é a agulha Trucut, gente. Essa agulha, né, então ela tem aí diversos calibres e na ponta dela, quando a gente arma ela, né, traciona, ela tem uma travinha, a gente introduz ela no tecido e quando a gente aperta esse botãozinho branco aqui, ela faz um disparo. Quando faz esse disparo, ela tem como se fosse uma gavetinha na ponta. Então, quando dispara e essa gavetinha entra ali, onde você já perfurou do tecido, ela coleta ali uma pequena amostra de tecido, tá? Então, é pouco invasiva. Porém, gente, se a gente pensar em doença clínica, né, não é aquele paciente que você suspeita de neoplasia, por exemplo, a gente não indica a coleta com Trucut. Por quê? Porque é uma amostra muito pequena, vocês vão ver. Tá, vou mostrar em fotos já já. Então, tem essa indicação aí limitada, porque a amostra lá é pouco representativa. Então, para doença clínica, que a gente precisa de uma amostra mais representativa, ela não é suficiente, mesmo que a gente faça várias coletas de vários locais. Tá? Então aqui a gente acaba deixando restrita a situações aí nodulares, né, uma suspeita de neoplasia, por exemplo, mas tem que tomar bastante cuidado, porque a gente está entrando com uma agulha no fígado, né, de forma ali percutânea, eu nem abri esse paciente, tá? Mas, então, tô entrando com uma agulha no fígado que você já falou, Má, que é um órgão que sangra, meu Deus, tem indicação para todos os casos? Não, gente, então cuidado aí com lesões císticas, pacientes com déficit de coagulação, que é comum para esses pacientes com alterações hepáticas crônicas, tá? Se tiver estruturas nobres próximas, né? Então, o próprio pessoal que for guiar essa coleta, né, o ultrassonografista ou o pessoal da tomografia mesmo, eles vão conseguir falar se tem ou não janela para coleta, né, janela segura, se tem às vezes uma víscera em cima, estruturas nobres, tá? Então tem essa limitação, querendo ou não, tá bom? Então tem essa ressalva a biópsia com Trucut. E aí, gente, eu tô falando isso daqui, mas nada, né, que a gente ensina aqui para vocês, que a gente estuda, nada é da cabeça, não fui eu que inventei, tá? Então eu vim aqui trazer algumas dicas, né, alguns dados para vocês que foi feito aí um consenso, né? Então eu trouxe aqui o que eu vou falar para vocês, está escrito nesse consenso do Akvin,
tá? Então é o consenso aí com relação a diagnóstico e tratamento de alterações hepáticas, né, hepatopatias crônicas em cães, tá? É de 2019 esse consenso, mas ele é bem legal porque direciona e muitas vezes a gente vê que a gente falha na própria forma de coleta, tá? Então eu já vou dar essas dicas para vocês. Algumas coisas que o próprio consenso falou, tá? Falou que a biópsia por vídeo ou aberta é 1000 vezes aí superior a TrueCut, obviamente, tá? Tem coisas que acabam sendo aí, não precisa nem pensar, né? Não é tão difícil de conseguir fazer essa analogia e saber, por conta do que a gente acabou de conversar, né? Então, por conta de risco de coleta, de o tamanho, né? Se essa amostra vai ser representativa ou não, tá? Então, essa é a primeira questão. E fala também para tomar cuidado em não biopsiar somente bordas de lobo, tá? A coleta de biópsia de borda, de margem, é a mais fácil, é a que a gente usa mais na rotina. Pode coletar? Pode, mas lembrar que muito na bordinha, se for uma amostra muito pequena, ou então avaliando ali aquele fígado, por exemplo, independente ali do paciente que estiver na mão de vocês, às vezes bem à borda, se a gente pega uma amostra muito pequena, por medo mesmo de fazer o procedimento, é uma região que já tem fibrose, né? Não tem muito tecido, porque é uma região mais fininha, mais delgada mesmo, é bem extremidade, bordinha de lobo, tá? Então, fugir dessas áreas, porque mesmo assim pode não ser ali, não ser possível fazer uma análise completa nesse histopatológico, tá? E o que fala também esse consenso? Que a gente tem que escolher pelo menos 2 lobos diferentes. Tá? Então, não adianta ir para a mesa esse paciente e coletar uma amostra só, gente. No mínimo 2 lobos, tá? Ainda mais pensando aqui especificamente em alterações hepáticas, né? Hepatopatias crônicas, tá? Uma amostra muito de bordinha de um lobo só não vai dar certo. Não faça. Para fazer assim, não faça. Encaminha para alguém ali que está mais habituado e que vai fazer as coletas de forma completa, que é como? É isso aqui que está escrito, ó, sobre a coleta de amostras. Precisam ser 5 fragmentos no mínimo, tá? Desses 5, né, 2 lobos diferentes pelo menos, que é o que a gente já falou. Ele fala que cada amostra tem que ter de 12 a 15 tríades portais, tá? Esse dado, apesar de estar escrito lá, não tem um tamanho específico, porque isso varia de acordo com o tamanho do lobo, com o tamanho ali do paciente, tá? Mas a tríade portal é composta ali por um vaso, uma veia, uma artéria e um ductozinho hepático. Tá? A gente precisa que essa amostra tenha 12 a 15 tríades portais. Ah, mas como que eu sei? Não sei, não dá para saber, não consigo estimar um tamanho para vocês. Mas durante a coleta, qual que é a dica que eu dou para vocês? Pensem, gente, se a amostra que vocês estão coletando, você está com medo ali de esmagar ou perder, porque ela é tão pequenininha, né, que você está com esse receio, provavelmente não vai ser suficiente, tá? Então aumenta um pouquinho. Então assim, não tem um número base aqui que o consenso deu, mas gente, no mínimo meio centímetro, tá? Tem que ser uma amostra ali, um fragmento melhor. E eu vou mostrar uma imagem para vocês baterem o olho, não tem que medir, né? Mas se vocês baterem um olho, o que seria uma amostra que provavelmente vai ser ali bem representativa, tá? Então já mostro essa foto para vocês. E aí, gente, falou aqui 5 fragmentos no mínimo, mas vai fazer 5 análises. Quais são as 5 análises que serão feitas para esses 5 fragmentos? E aí o próprio consenso fala: 3 devem ser enviadas para histopatológico, então a gente vai colocar no tubo com formal a 10%. Uma amostra vai para a cultura, né, anaeróbica e aeróbica, tá? Então tem que ter um meio de cultura ali específico, tá? Então coleta uma amostra e coloca ali no meio de cultura, tá? E uma amostra, ela deve ser enviada, né, para a dosagem de cobre, né? Existe um corante específico que faz ali essa avaliação de cobre no tecido hepático, que chama rodanina, tá? Então precisa enviar, além de 3 histopatológicos, uma cultura, uma amostra para coloração de rodanina, ou então escreve dosagem de cobre que o laboratório sabe, tá? Por que é importante saber disso antes? Porque essa amostra aqui de dosagem de cobre, ela não pode estar no formol, ela tem que estar ou no tubo seco
ou no tubo com solução fisiológica. E ela é uma amostra que tem que ser enviada logo, tá? Se você for armazenar na clínica e enviar no dia seguinte, o ideal é que você coloque na solução fisiológica ou então congele essa amostra para que a gente não tenha degradação, tá? Mas a melhor opção é já coloca ali no tubo com soro fisiológico mesmo e envia para o laboratório assim que você terminou de coletar, tá? É a melhor chance aí para que não tenha degradação dessas amostras. E aí também falou de novo, né? Cuidado com amostras de bordas, tá? Então, isso aqui foi tudo que o consenso falou para essas alterações crônicas. E claro, gente, se existe a suspeita de uma alteração, uma hepatopatia crônica, por exemplo, o paciente já está com o gastro, certo? E o gastro que vai te direcionar isso daqui. Então, apesar de estar escrito no consenso, eu estou deixando aqui escrito para vocês também, conversa ali, troca uma ideia com o encaminhante, porque ele mesmo vai te direcionar isso, baseados nas suspeitas, como que ele quer essas coletas, tá bom? E lógico, né, a gente está falando, meu Deus, mas tudo isso de amostra, sim, gente, e aí de novo, né, é uma cirurgia que se fosse coleta de uma pequena amostra só, por exemplo, a gente tem risco de sangramento. E aí imagina coletar 5 amostras, mas é isso mesmo, tá? A gente precisa saber dos riscos, se precaver com o treinamento, com exames, todos os exames necessários feitos para esse paciente, tá? Para a gente garantir ali a maior segurança para nossa execução e nosso procedimento. E aí aqui, né, gente, vamos falar de biópsia aberta, né? Eu sou cirurgiã, eu quero operar. Então, já entendi tudo isso que você me falou, o gastro já orientou, chegou aqui na minha mão para eu fazer uma coleta de biópsia de forma aberta mesmo. Como que eu faço? Então, a biópsia, ela pode ser feita das duas formas aqui que está nessa imagem, tá? Uma delas, né, é pegando uma pequena pontinha de lobo, né? Ou uma outra fazendo suturas ao redor de uma área maior, mas de novo, gente, aqui, né, nesse caso, tá mostrando aqui uma lesãozinha bem focal, tá? Não é o nosso foco falar em alteração focal, até porque teria que ser uma mini lesão e o paciente teria que dar muita sorte de estar bem na borda para que você consiga coletar. Tá? Por que eu falo isso? Porque se a gente está em extremidade de lobo, lembrem que os vasinhos são mais fininhos nessa periferia. Mas à medida que a gente está indo mais para o centro do parênquima ou mais perto da base, não vai inventar de fazer a coleta dessa forma, tá? Você vai ter problemas, vai ter sangramento, enfim, tá? Acho que você já entendeu o BO que te espera caso você veja ali uma neoformação, né, uma nodulação e quiser fazer algo simples assim, dessa forma, tá? Então tome cuidado. E aí então, né, ambas as técnicas são chamadas em técnica da guilhotina, tá? Tanto fazendo essa coleta quanto margeando com sutura. E como que a gente realiza essa coleta de amostra? O fígado, gente, ele é tão maravilhoso que eventualmente ele tem pequenas pontinhas de lobos que não são iguais estão mostrando nessa imagem. Ele geralmente tem, né, alguns lobos como se fossem umas fissuras que são normais, que a gente fala que são as pontas perfeitas para serem biopsiadas. Então, se for uma situação como essa, escolha, tá? Porque ali, você vai ver, eu vou mostrar na imagem, vocês vão entender. Tá pronto ali para fazer a biópsia, tá? Lógico, se não tiver, que nem sempre vai ter, né? Posso fazer assim? Pode, tá? Mas o que é importante nessa situação? Que quando você passar o seu fio ali ao redor dessa área e for fechar o seu nó, antes de você fazer a ressecção desse fragmento, você precisa deixar essa distância, né, onde está o seu nó e aonde está ali, onde você vai fazer a sua ressecção, né, a sua incisão, tá? Então, a gente tem que deixar esse coto, que é o que vai garantir que a nossa sutura não vai ficar frouxa, tá? Pensando de novo no caso que eu falei, né, de lesões maiores que não estão tão em extremidade, estão em regiões maiores, né, de mais central de lobo ou mais perto do hilo. Qual que é o outro problema que eu queria comentar com vocês? Na biópsia, o que a gente quer? Que o fio comprima o parênquima e não rasgue.
Porque se a gente apertar muito essa sutura e essa sutura rasgar, tá? E, gente, às vezes o fio corta o parênquima, tá? Essa sutura, ela não vai segurar. Então, vai sangrar com certeza, tá? E aí fica aquele desespero de você tá vendo sangrar, você não pode apertar, já tá difícil. Então tome bastante cuidado, tá? Pensando em biópsia aqui, a gente precisa fazer uma sutura que comprima o parênquima, comprima a cápsula sem rasgar o parênquima, tá? Esse é o detalhe importante que eu já vou repetir, deixei num slide bem grandão para você aproveitar o momento e tirar uma foto e nunca esquecer disso. Mas já chego lá. E aí um outro detalhe importante é a escolha do material, né? A escolha do fio que vocês vão utilizar para fazer esse procedimento. Porque, gente, se a gente utilizar um fio absorvível multifilamentar, o próprio fio ele tem arrasto, né? Como se fosse um tecido, né? Como o próprio nome diz, multifilamentar, porque são vários filamentos. E o fio nessa composição, né, com essa característica, é um fio que na hora que eu passo no tecido, ele não tem o caráter cortante, por exemplo. Se a gente fizesse uma comparação com um fio monofilamentar, que é um fio liso, ele sim tem mais risco de cortar e ficar tudo liso por conta do sangue. Vai escorregar a sutura com certeza. Tá? Então, o detalhe importante é utilizar mesmo um fio multifilamentar para que isso não escorregue caso tenha ali um sangramento. Então, o arrasto do fio é excelente aqui nessas condições, tá? Para esse procedimento. E são fiozinhos delicados, né? A gente está coletando amostras pequenas, né? Então, são fios aí 3 zeros, 4 zeros, não vai com um fio muito calibroso, porque fica ali muito robusto, muito grosseiro para aquilo, e você não vai conseguir só comprimir a cápsula sem rasgar o parênquima, tá? Fio muito grosso, ele vai rasgar com certeza. Então, cuidado aqui na escolha do material e do calibre do fio. E aí, gente, lógico, né? A gente vai ter que fazer todas essas amostras, coletar um monte de amostra. Gente, escolhe o que está mais fácil, né? A gente não falou que vai ser uma alteração difusa por todos os lobos. Você vai escolher o lobo mais difícil, mais profundo, que você não consegue expor, como, por exemplo, o processo caudado do lobo caudado? Não vai, né? Então, pensem aí para facilitar o trabalho de vocês também, tá? Escolha um lobo aí que seja mais fácil de acesso. E aí, né, tô falando isso, mostrei foto de livro, escolher lobo de fácil acesso. Isso daqui, ó, é uma situação bem real, tá? Por quê? O que eu queria chamar a atenção de vocês? Aqui, gente, nós temos, né, era um paciente pequenininha mesmo, tudo bem, mas aqui eu precisei colocar afastador de Farabeuf dos 2 lados da parede abdominal para conseguir ampliar um pouco. Tem mando auxiliar tracionando aí todas as vísceras caudalmente. Mas vejam que atrás do fígado, entre o fígado e o diafragma, nós temos gaze ou compressa, tá? Essa é uma manobra que a gente faz, assim, em todas as cirurgias que os órgãos estão abaixo do gradil costal. Então, eu precisei fazer todo esse afastamento, esse distanciamento aqui, e o fígado continua lá dentro, lá profundo, tá? Esse aqui até dá pra ver bem aqui os lobos, tá? Mas que lobos são esses? Você consegue visualizar aqui quais são os lobos? Sabe, né? Acabei de falar que se a gente pensar em vesícula biliar, a gente tem medial direito e quadrado. E aí, a partir desses, a gente consegue ir se direcionando, tá? Mas, gente, nem sempre fazendo toda essa manobra aqui para melhorar, facilitar a exposição, vai ser um procedimento fácil, tá? Porque, de novo, o fígado ele tá abaixo do gradil costal, se for paciente de tórax profundo, paciente gordinho, acaba sendo difícil. O fígado não é um órgão que a gente consegue tracionar e expor para fora da cavidade, tá? Então, é uma cirurgia intracavitária e delicada. Então, ele é um acesso profundo sempre. Então a gente tem que ter a manipulação delicada, porque se a gente começar a tentar pegar o fígado e ele escapar, pegar o fígado, a gente vai machucando, corre risco de fraturar esse parênquima, tá? E aí começam os problemas. Então, sejam delicados.
E aí aqui, nessa biópsia, tá vendo que tá faltando um pedaço aqui, ó, tá uma mordida nesse fígado. A biópsia, no caso dessa pacientezinha, que é a mesma da imagem anterior, ela foi feita aqui com essa pinça de biópsia, né, que chama pinça Love, como se fosse um jacarezinho aqui na ponta. Então ela é uma pinça que, logicamente, facilita, né, a coleta de amostras, porque ela é mais longa, então diferente de eu colocar e fazer uma sutura ali ao redor, ela por ser longa, eu introduzo ali o instrumental, né, fecho ali, dou essa mordidinha no tecido, seguro ali por um tempo. Eu não falei para vocês que as margens, as bordas ali do fígado, os vasos, eles são bem pequenininhos? Então essa pinça, né, ela não faz ali nenhum tipo de eletrocoagulação, por exemplo, mas uma vez que você fecha ela no tecido e é muito extremidade do lobo, o paciente ali com fatores de coagulação, né, com metabolismo ali funcionando, né, produzindo ali tudo que precisa, ele para de sangrar sozinho, né? Então você coloca no tecido, fecha, espera 2 minutos fechado ali, conta no relógio mesmo e hora que você destaca ali sua amostra, isso aqui, na maioria das vezes, nem sangra, tá? Se sangra, é bem pouquinho, é algo mais pontual, que você consegue ali cauterizar só aquele pontinho ali específico, tá? Mas é uma pinça legal que facilita, mas de novo, né? Tem que ter cautela, porque não necessariamente o paciente vai conseguir ali coagular sozinho, porque aqui a gente não tem ali nenhum tipo de hemostasia, né? A gente só coloca ali e é a compressão que a gente faz que vai garantir que esse sangramento vai estancar, tá? Então, apesar de facilitar, nem sempre ali vai ser suficiente. E outra, né, gente? De novo, o que a gente já falou com a amostra muito bordinha, né? Pegou muito bordinha, não vai ser efetiva ali essa análise, tá? Então não adianta pôr tão na borda com medo de que tenha um sangramento e aí vai ser uma amostra pouco representativa, tá? Então vejam, ó, o lobo desse paciente, ele acabava aqui. Então, proporcionalmente, o tamanho do lobo foi uma amostra aí não tão de borda, foi uma amostra mais profunda. Mas se a gente extrapolar esse tamanho para um paciente bem maior, aí provavelmente seria uma amostra pequena. Entendem como falar tamanho de amostra aqui, né, medida certinho, é um fator aí que não dá para fazer? Então, pensem aí nessa avaliação por completo. E aí aqui o que eu falei para vocês, que o fígado ele era maravilhoso e que ele vinha com bordinhas prontas para serem biopsiadas, né? Então esse daqui é o fígado de um outro paciente e o fígado ele era assim, tá, gente? Não foram feitas aí essas fissuras, né? Esses cortezinhos, era o fígado normal do paciente. E aí, gente, se você tiver frente a isso, né, já existe essas pequenas áreas, usa elas para fazer sua coleta, vai facilitar muito, ó. Então, passar um fio aqui ao redor dessa área e fazer uma sutura ali ao redor, uma sutura em guilhotina, vai ser ótimo, porque você vai conseguir uma amostra boa e é muito mais tranquilo, você está encaixando numa região ali normal. Tá, então ele é bem legal de fazer dessa forma e bem simples, mas de novo, não precisa obrigatoriamente já ter aqui essas fissuras, tá? Você pode, às vezes, usar uma pinça, né, uma pinça mosquito, por exemplo, e fazer ali essas pequenas depressõezinhas para que seja mais fácil ali o encaixe do fio, por exemplo, tá? Essa é uma outra dica legal também, que vocês podem usar. Aqui é uma forma de coleta do meio do lobo, tá? Então, aqui, né, se você não precisar fugir muito da borda, porque sua alteração maior, né, que você visualizou, tá mais no centro do lobo, a gente pode utilizar os punch dermatológico mesmo, tá? Para fazer essa coleta. Mas tem que tomar cuidado porque o punch ele é cortante, né? Então, quando você vai lá e gira, né, o punch para ele seccionar o tecido e depois você remove, ali vai ficar sangrando. Então, aí você tem duas opções: ou fazer ali uma sutura por cima dessa cápsula para aproximar, e aí o coágulo vai se formar e vai ficar lá e vai por compressão mesmo esse coágulo estancar o sangramento desse segmento que você removeu, por exemplo, tá? Ou então colocar uma esponjinha de fibrina que eu vou mostrar na próxima imagem.
Mas, detalhes aqui dessa coleta, tá? Não posso passar ali mais de 50% da espessura do lobo, tá? Então, tem aí que avaliar o paciente, a espessura desse lobo, o tamanho do punch, porque se for muito profundo, gente, vai dar ruim. Tá? Então, aqui um exemplo, né, um fígado mais gordinho, o lobo mais espesso, mas se for uma formação nodular, se for ali uma suspeita de neoplasia, não vai me inventar de fazer isso, tá? E aí aqui, ó, então o punch, né, lógico, tem maior risco de sangramento por conta do que a gente já falou, mas se você utilizar o punch para seccionar ali, né, remover, né, coletar essa amostra e utilizar uma esponjinha de fibrina, né, aqui um exemplar, por exemplo, esse Hemospon, e cortar com o próprio punch, né, um pedacinho ali de Hemospon, ele fica no tamanho certinho para você encaixar ali nessa região da biópsia, aí você encaixa, né, no orifício, igual tá mostrando aqui na imagem, e ele acaba ele mesmo mantendo o coágulo parado lá, tá? É uma possibilidade, tá? Eu sempre tenho o Hemospon na minha mala cirúrgica, mas assim, gente, o Hemospon também, ele ajuda, mas também não faz milagre, tá? Então, se tiver frente a uma hemorragia mesmo, você vai se frustrar e você vai ter complicações. Então, de novo, tem que tomar um pouco de cuidado. E às vezes a gente tem esses fígados, né, com alterações aqui difusas, tá com cara de neoplasia isso já, né, era um paciente num caso de metástase. E aí vejam a profundidade aqui do lobo, vejam que a gente não tem nenhuma daquelas áreas próprias ali para encaixar o fio, né, então nesse caso a gente não vai fazer nenhuma das opções que a gente mostrou, né, nem o punch e nem a biópsia ali, uma guilhotina simples ao redor do lobo. A gente vai fazer nos próximos slides que eu vou mostrar para vocês. Mas antes disso, né, só para convencê-los, né, e fazê-los pensar ali num tamanho de amostra para essas análises, aqui tem uma comparação de várias amostras, né, aqui é uma agulha de 18G, aqui uma de 14G, essa aqui é da Trucut, tá, que é essa amostra aqui mais alongada, aqui uma pinça de biópsia de videolaparoscopia e aqui um punch de 8 milímetros, tá? Então vejam aqui o tamanho das amostras, tá? Então pensem que no processamento dessa lâmina, quando for para o histopatológico, tem que seccionar, tem que processar esse tecido, e aí se vier, né, só essa tripinha aqui de tecido, se for uma doença crônica aí não neoplásica, não vai fechar o diagnóstico. Tá? Então o tamanho aqui, essa comparação de imagens é mais para vocês pensarem nisso que eu falei da coleta. Mas se chegar para vocês esse fígado, tá? Uma outra forma é utilizar as suturas em U ao redor ali, margeando uma área maior para coleta, porque aí você vai ter mais segurança, menos risco de sangramento e uma amostra mais representativa, né? E o que eu queria chamar a atenção para vocês desse paciente? Esse aqui é o lobo lateral esquerdo, tá? Consegui fazer uma exposição e como esse fígado ele era aumentado, dá para ver que o bordo ele é bem arredondado, né, dos lobos, desse lobo, aliás. Ele foi fácil de expor. Então, esse paciente não tive dificuldade para fazer o procedimento, tá? Mas, de novo, não é o que a gente encontra comumente na rotina, né? E aí, o importante também é documentação, tira foto e vejam, ó, tinha umas regiões, pareciam uns pontinhos, né? É importante que isso esteja escrito também na requisição ali do pedido, para que quando o patologista for ali processar, ele tenha ali ele saiba ali quais são as principais suspeitas e o que ele vai precisar buscar de tipo celular, por exemplo. E aí esse caso, a gente não tem uma área, nenhuma ponta para fazer ali, passar o fio ao redor, a gente não vai no meio do parênquima, porque não tem necessidade, eu não tenho uma lesão mais visível, né, uma alteração mais visível no meio do parênquima que me justifique vir com um punch aqui, por exemplo. Eu tenho essa alteração difusa por toda aí o parênquima desse lobo, tá? Então eu posso vir aqui qualquer uma dessas extremidades que não é tão borda também, tá? E aí nesse caso, né, essa fissura aqui é anormal, né, do paciente, dá para ver aqui nessa imagem. Mas aqui foram feitos sutura em padrão Wolff, né, padrão U isolados, ó, margeando aqui uma área maior. Vocês conseguem ver que não peguei só borda?
Foi uma bela de uma amostra, eu tenho certeza que o patologista me amou esse dia. Porque ele recebeu essa amostra e falou assim, nossa, essa daí caprichou mesmo, hein? Isso aqui vai fechar diagnóstico. E foi excelente mesmo, viu, pessoal? Fiz várias suturas em U aqui, pegando uma área maior. E aí, na hora de fazer a ressecção, uma dica é utilizar o próprio papelzinho do fio como apoio para você fazer a incisão com a lâmina 11, né, para ressecção ali do seu fragmento de biópsia, tá? E aí, uma vez que você fez a incisão, olha aqui esse coto, deixou um cotinho, né? Olha aqui esse coto, olha para esse lobo e vê se está sangrando, tá? Não é para estar sangrando se a sua sutura comprimiu o parênquima e não rasgou a cápsula. Se rasgou a cápsula, provavelmente vai ficar mole esse fragmento e vai continuar sangrando, tá? Então, mão leve. E aí agora as dicas que eu falei aqui, mas para deixar para vocês, essa é a hora da foto, esse é o slide com asterisco para você deixar nas suas anotações, tá? Então vamos lá. Delicadeza. Ah, mas sério? Gente, sério, tá? Na situação ali, no estresse, né, você tá apreensivo para fazer essa coleta, o fígado não é um órgão que tolera que a gente fique apertando e puxando, apertando e puxando. Ele escorrega e se você for traumatizar, for apertar durante aí esse procedimento, vai fraturar, vai amassar, vai sangrar e aí imagina a dor de cabeça, tá? E aí aqui de novo, gente, a sutura ela deve comprimir a cápsula, que está por fora ali desse lobo, mas não pode rasgar o parênquima. Se rasgar a cápsula, né, vai começar a rasgar o parênquima super rápido e aí a sua sutura não vai ser suficiente ali para manter ali esse tecido, essa cápsula comprimida e evitar um sangramento, tá? Se rasgar, vai sangrar, aí você vai ter que passar uma sutura um pouquinho mais longe, né, antes ali da região que fraturou, tá? E mão leve também, tá, gente? Delicadeza e mão leve é praticamente a mesma coisa, mas de novo, gente, tem que ir devagar, não pode puxar a porta-agulha, tem que ir ali com cuidado mesmo. E aí, para relembrar, né, falei, mas o que eu queria trazer para vocês aqui com essa aula de hoje, né, a importância do trabalho em conjunto, né, hoje a gente tem ali as especialidades disponíveis e profissionais excelentes em vários locais e acessíveis, muitos com consultorias online também, tá? Então é muito importante que você na sua equipe tenha aí o especialista específico naquela área para você encaminhar o caso, para te direcionar, tá? Então o gastro aqui, ele é essencial que você tenha o seu gastro aí do coração, o seu gastro parceiro, tá? Porque é ele quem vai te mandar esse paciente para fazer a cirurgia e depois, gente, você não sabe, eu, né, também não sei tratar essa doença crônica desse paciente, tá? Precisa ir para alguém com expertise. Aí, segunda coisa, né, coleta adequada de amostras. O gastro, ele vai te direcionar, o consenso que está disponível na internet, que eu deixei lá a foto no slide para vocês, também vai te direcionar, mas de novo, gente, não é só uma amostra, não é só uma amostra. Precisa alinhar com o encaminhante a expectativa, a suspeita e pensar em todo esse passo a passo para que você faça ali o procedimento e você tenha exatamente um diagnóstico. Já pensou, você coleta uma amostra e vem lá como amostra insuficiente, não foi possível fechar o diagnóstico? É muito ruim que isso aconteça, né? Então, pense nesses detalhes. E aí, para ter sucesso no procedimento e minimizar complicações, delicadeza e mão leve, acabei de falar isso para vocês. E a última dica é que a prática leva à perfeição. Então vocês precisam estudar, se atualizar sempre e mais do que isso, praticar, treinar em peças anatômicas, treinar sempre. É isso que vai levar à perfeição. Você precisa começar a fazer para você também conseguir ter coragem, a habilidade, perder o medo, porque vai ficando muito mais tranquilo aí nas próximas vezes que você for executar esse procedimento. Tá? Então, apesar de tudo que eu falei, né, eu não sei, eu espero que eu tenha tirado o seu medo de fazer a biópsia, mas mais do que tirar o medo, eu quero que você ali pense, como é que tô aqui na minha carreira, de experiência e de habilidade mesmo, tá? Não tô ainda nesse patamar para fazer a biópsia hepática?
porque tem muito risco mesmo. Calma, gente, você vai chegar lá. E aí, para aproveitar, né, e te levar ali, te direcionar esse caminho, eu queria convidá-los para vir aqui para a Anclivepa São Paulo e participar do curso intensivo de técnica cirúrgica, a versão de férias, né? Na verdade, agora em julho a gente tem a versão de férias e depois em agosto começa a turma modular. E esse curso, que é o nosso queridinho aqui, ele é super completo. Tem aí aulas em todos os temas, na aula de digestório, que é comigo, faz biópsia hepática também aqui, treinando em peças anatômicas. Então ele é um curso completo que vai te ajudar, te direcionar se você quer cirurgia ou não, vai te ajudar em treinamento também, tá? Então ele é um curso muito legal que vai te possibilitar isso. E mais do que isso, gente, esse curso, né, você já sabe que ele tem, um dos últimos dias dele, tem as cirurgias em pacientes reais, que são cirurgias de castração, mas são momentos muito legais para se você tem medo aí de fazer cirurgia na sua rotina e precisa destravar, esse é um dia muito legal que com certeza eu e toda a nossa equipe vai te ajudar a destravar ali sua cirurgia e vai te fazer buscar sempre mais e mais. Certo? Se você ficou com alguma dúvida, me chama lá no meu Instagram, Mago Uso Cirurgia, ou põe aqui no chat mesmo. Vai ser um prazer poder conversar com você e tirar a sua dúvida. Mas, gente, eu espero, né? Você que tá toda quarta-feira aqui, eu espero duas coisas. Eu espero te ver aqui na Anclivepa São Paulo e eu espero que você me mande também uma sugestão de tema para eu voltar mais e vocês não ficarem com saudade de mim. Tá bom? Combinado? Então, boa noite a todos. Beijos e até a próxima aula. Meu nome é Caroline, eu me formei agora em janeiro de 2024 e eu sou de São Paulo, capital. E hoje estou aqui concluindo o curso intensivo de técnicas cirúrgicas pela Associação Anclivepa São Paulo. Eu escolhi fazer o curso intensivo de técnica cirúrgica porque eu já fui aluna de outros cursos. Eu já fiz imersão de cirurgia de felinos, fiz anatomia e sutura abdominal. Então, o técnica cirúrgica foi o curso-chave para, assim, eu realmente ver que eu quero viver e respirar cirurgia veterinária. Eu fiz as minhas cadeiras de clínica cirúrgica logo depois da pandemia, então foi um conteúdo que foi passado assim um pouco meio superficial. Então eu senti realmente necessidade de me aprofundar nesse conteúdo, porque como na rotina a gente viu pouca coisa na graduação, eu senti de fato a necessidade de fazer um curso que é 100% imerso em cirurgia veterinária. Eu digo que assim, a Anclivepa mudou a minha vida e vai continuar mudando, eu tenho certeza, porque eu conheci pessoas que eu tenho certeza que eu vou levar para minha vida, profissionais incríveis. Na campanha de castração, eu nunca me senti tão segura quanto eu me senti realizando uma cirurgia sozinha. Então, assim, a Anclivepa de fato e a cirurgia mudaram a minha vida durante esses 10 dias, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Com certeza vou recomendar, assim como eu já recomendei outros cursos, eu digo que o técnica cirúrgica ele é o ponto-chave na nossa carreira, é uma virada de chave para quem realmente quer viver de cirurgia veterinária, porque você realmente vê as técnicas que são importantes na nossa rotina, então com certeza sim, independente se são alunos, graduandos ou formados, eu vou recomendar sim o curso.